Meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre avançando em tempo de crise vocacional. Localize aí na sua apostila, os irmãos que fizeram a inscrição, tem um roteiro, um texto de roteiro da professora missionária Sueli Lima Chaves. É o roteiro que nós iremos usar para o desenvolvimento deste tema. Eu não sei exatamente qual é a página na sua apostila aí. Eu estou usando um roteiro impresso. Avançando em tempo de crise, página de número 11. Página de número 11. A primeira parte desse roteiro é o texto bíblico da segunda epístola de Timóteo a Timóteo. Segunda epístola que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 1, dos versículos 8 a 10. E, conforme está no roteiro, a gente começa já do meio do versículo 8 e termina antes do final do 10. Quem se localizou aí, diga amém. Suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo, no contexto dessa narrativa, estava convidando os crentes a não se escandalizar nele, que agora era um encarcerado, era um prisioneiro, mas que se identificava como prisioneiro do Senhor, como encarcerado do Senhor. E por isso ele diz: suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. No roteiro, nós temos inicialmente duas conceituações, duas propostas de conceituações. A primeira, a de crise, da palavra crise, e a segunda, de vocação. Primeiro conceito de crise. O texto diz assim: em nosso idioma, a expressão crise é definida como a piora brusca do estado de saúde de alguém que já está doente. Um conceito inicial. Esse é um tipo de crise. 2. A manifestação violenta, repentina e breve de um sentimento. De repente alguém começa a ser perturbado com um sentimento, com um pensamento, e começa a ter receio de que as verdades que ele conhecia não sejam verdades, e começa uma crise. Terceiro, um momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo. Um período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução, ou ainda ausência, carência, falta, penúria e deficiência. Esses são uma lista dos conceitos aplicáveis à palavra crise comumente. Depois nós temos aí uma tentativa de conceituação para vocação, diz do latim vocare, do grego kaleo, significa inclinação, disposição, habilidade, tendência, competência que estimula uma determinada prática, chamar, convocar, e ainda convocação feita a alguém para que essa pessoa tome posse daquilo que lhe pertence por direito. Então, quando nós lemos o conceito de vocação, aí nós percebemos que há pelo menos dois grandes aspectos desse conceito. O primeiro relacionado ao homem, o segundo relacionado a Deus, porque nós estamos falando de vocação à obra, vocação ao ministério da palavra, quer como obreiro, quer como pastor, quer como missionário, o obreiro de Deus. O primeiro aspecto, que é o do sentido humano, ele aparece como habilidade
como competência, né? O maranhense gosta de dizer assim, fulano tem jeito, rapaz, para fazer isso, né? Esse jeito aí do maranhense casa muito bem com a ideia de vocação no sentido humano. O segundo sentido é o de que Deus chama, Deus escolhe. O vocacionado é alguém por Deus chamado. E aí esse aspecto é divino. Porém, o chamamento divino acontece por uma eleição. Deus escolhe e chama, mas não é uma predestinação. O chamado divino pode ser rejeitado, pode não ser percebido, pode não ser correspondido por parte do ser humano. E é sobre esse contexto que nós iremos refletir sobre a vocação no tempo de crise. É comum a gente imaginar ou encontrar até pessoas na igreja dizendo assim, eu ainda não sei exatamente o que é o meu chamado. O que Deus quer que eu faça? É comum nós encontrarmos os adolescentes dizendo, eu não sei o que eu vou fazer na universidade. Ainda não me decidi, eu não sei qual é a minha vocação. E isso não é antinatural. Isso é natural, porque nós precisamos experimentar, nós precisamos conhecer, nós precisamos nos envolver com uma determinada prática, com uma determinada ideia, para saber se nós nos afeiçoamos a ela, se nós gostamos dela. É impossível nós gostarmos ou desenvolvermos habilidade quanto a uma questão que nós desconhecemos. É provável que muitos dos que estão aqui presentes, envolvidos em um contexto novo, descubram, isso é o que eu sempre quis fazer e não sabia. Eu costumo brincar, principalmente quando eu falo com os adolescentes sobre vocação, sobre profissão, eu digo assim, quem aqui sonhou em ser engenheiro de avião? Aí não aparece ninguém, né? Mas é porque nós não moramos perto do aeroporto, nós nunca vimos um engenheiro, né, de espaçonave, não tem uma escola, não aparece em propaganda, a gente nem lembra que existe esse cidadão. Como é que nós vamos nos sentir vocacionados a fazer isso? A mesma coisa acontece com a igreja. Quando nós estamos ministrando sobre escola dominical, geralmente eu faço uma proposta, um desafio relacionado aos adolescentes. Eu pergunto assim, quem se sente habilitado, quem gosta de trabalhar com os adolescentes na escola dominical, com as turmas de adolescentes? Aí aparece, dependendo do tamanho do auditório, umas 4 mãozinhas se levantam, né? Aí a gente pede para baixar as mãozinhas que se levantou e diz assim, quem já trabalhou aí com adolescentes? Aí só levanta as 4 mãozinhas de novo. Ou seja, como é que se chegou à conclusão que não se tem habilidade para trabalhar com adolescentes sem ter experimentado? Nunca testou, nunca viveu. E eu posso dizer para os irmãos aqui presentes que a maioria de nós, quase que a totalidade, se começarmos a trabalhar com adolescente, nós vamos ficar apaixonados por isso. É cativante, é muito bom trabalhar com os adolescentes, principalmente na escola dominical. Mas a maioria diz, não, eu não tenho um jeito. Não, você não fez, foi experimentar. Você nem se desafiou a isso. Você nem se questionou quanto a essa questão. E a aplicação seria nós nos perguntarmos se temos ou não um chamado missionário. Se temos ou não uma vocação missionária. Se nos sentimos hábeis para esse desafio. Mas a gente volta a isso já já. Deixa eu ler mais um pouco com você, acompanha aí. A Bíblia diz que Deus nos chamou para uma santa vocação, adorar a Deus e servir a Deus, ou seja, viver para Ele e em função dEle através de Jesus Cristo, o qual com Ele nos reconciliou. Também é neste propósito que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Entretanto, estamos vivendo um tempo de piora, de crise, como a Bíblia já previa. Saiba disto,
Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te também destes. E aí a sequência, as pessoas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, 1 a 7. A crise moral e espiritual já não assola apenas os que ainda não conhecem a Cristo. Ela já está entre nós, dentro da igreja. E em tempos de crise só temos duas opções: lutar ou morrer. Ou melhor, cumprir a nossa vocação ou deixar milhares morrerem sem Cristo. Vamos voltar um pouquinho? Eu li um texto de Timóteo, escrito a Timóteo, que é assustador e que geralmente a gente pega esse texto e aplica a quem? Aos descrentes. Aos descrentes. E não é a qualquer descrente, não. A gente pensa logo em gente muito ruim. Muito ruim. Porém, o grande problema é quando essas obras má, porque se eu disser má virtude, eu crio aí um paradoxo. Quando essas obras más nos atingem, está em nós, mesmo que numa intensidade inferior do que o que está no mundo, e nós passamos a viver por elas, quando elas se tornam um instrumento da nossa corrupção, da corrupção da nossa fé, da corrupção da nossa fé. Quando nós nos tornamos mais amigos dos deleites, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E eu penso que muitos crentes, muitas igrejas já estão terrivelmente afetadas por isso. Só para fazer o exercício espiritual, né, para a gente ter uma espécie de balança, de tira-teima, pensar assim: nós gostamos mais de convivência, né? Aquela confraternização lá no sítio, onde a gente come carne assada, toma banho de piscina, brinca, do que de vigília. Não, nós gostamos mais de vigília, não é verdade? É nada. Claro, eu não estou dizendo que nós somos ímpios, filho do diabo, corruptos. Não, eu estou dizendo que essas más obras que estão lá fora também nos atinge. Vamos falar mais fortemente sobre a síndrome da felicidade, que é o que mais atinge a igreja hoje. Aí se nós voltarmos para o texto que está aí no início do roteiro, o texto começa com Paulo pedindo aos seus leitores o seguinte: suporta comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Que convite estranho. Com a nossa realidade de hoje, o convite é estranho. Diante do choque com a síndrome da felicidade, o convite é estranho. Que coisa feia o apóstolo está fazendo aqui, convidando os crentes para sofrer. Não, tem que convidar é para ficar rico. Tem que convidar é para a noite do milagre. Para aquele culto em que Deus abençoa até os piores desobedientes. Culto da vitória, da libertação. Não, Paulo diz assim: suporta comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Eu digo, tem uns dois ou três textos escritos sobre o tema missionário, e em todos eles eu enfatizo a questão do prejuízo que o egoísmo causa à obra missionária. O que mais impede a igreja brasileira no fazer missionário é o egoísmo. Não é falta de dinheiro, não é falta de material humano,
não é falta de outras coisas que as pessoas imaginam. O que mais nos impede no fazer missionário é o egoísmo. O egoísmo é um bloqueio terrível das mais variadas formas. Das mais variadas formas. Alguém até diz assim, não, eu vou. Mas eu só vou se fulano for também para lugar fulano de tal. Não está pronto para ir. Ele está aceitando uma pena, se outro também for penalizado. A igreja se propõe a evangelizar a parte de uma nação. Mas aí o egoísmo da igreja diz, não, esse trabalho lá é nosso. Não, pastor, lá tem uma igreja, batista não sei das quantas. Tem? Não quero não. Só se for nosso. Para no dia do relatório nós dizer assim, a nossa igreja, o nosso missionário está fazendo isso. Egoísmo. Nós esquecemos do reino de Deus e queremos que o reino de Deus seja num aspecto ruim o nosso reino. A nossa glória. Então nós temos problemas hoje com o egoísmo, com o amor a nós mesmos, e por sermos mais amantes dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, amigos do Senhor. Somos invadidos por essa crise, por essa dificuldade que nos impede de ver o reino de Deus como de fato ele é, de podermos firmar parcerias, construir pontes, para que o evangelho seja pregado em todos os lugares. O primeiro item da apostila diz assim, crise por quê? Crise por quê? Poderíamos simplesmente afirmar, estamos no fim dos tempos, e como muitos cruzaram os braços esperando pelo fim. Mas será essa a vontade de Deus? Não, porque a sua palavra nos afirma, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. A outra versão diz assim, bem-aventurado o servo, quando seu Senhor chegar, o encontrá-lo fazendo assim. Fazendo assim é obedecendo, praticando conforme a orientação que o Senhor deixou. O texto diz, vigiar aqui não se trata de olhar, mas de fazer o que o Senhor mandou fazer. Por que então vivemos uma crise vocacional, se temos a certeza de que o Senhor vai voltar em breve e que Ele espera nos encontrar trabalhando? Só quem tem certeza que Jesus vai voltar, diga amém. Só quem tem certeza que Jesus quer nos encontrar quando voltar trabalhando, diga glória a Deus. Mas nós encontramos tantos conflitos, tantas crises na hora de fazer. Nós colocamos tantos obstáculos para fazer a obra de Deus. Já tem algum tempo que eu deixei de atender solicitações para ministrar, preste atenção, senão você não vai entender, para ministrar cursos, orientações, palestras sobre evangelismo pessoal para quem quer evangelizar. Para quem quer evangelizar. Vez por outra eu encontro alguém que arregimenta um grupo numa congregação, numa igreja, ou me ligam de outra igreja, pastor, nós estamos preparando um grupo aqui, nós vamos fazer uma grande obra de evangelização, mas nós precisamos nos preparar primeiro, e nós pensamos no Senhor, venha nos ministrar aqui uma instrução, uma orientação, um estudo bíblico sobre evangelismo pessoal. Eu não estou aceitando esses convites, porque eles são inúteis. Estou falando muito sério.
eles são inúteis. Junta-se 20, 30 pessoas numa igreja que querem evangelizar, mas primeiro eles querem um curso sobre evangelismo. Vá lá e ministre o curso sobre evangelismo, que os 20 vão descobrir apenas, vão conseguir entender apenas que eles estão despreparados para evangelizar. Portanto, eles vão deixar para fazer isso depois. Se você quer ensinar a evangelizar, se você quer ministrar sobre evangelismo de forma que dê certo, ensine quem está evangelizando. Pode ensinar quem está evangelizando que o lucro é certo. Pare para ensinar quem supostamente quer evangelizar que você vai se decepcionar. A única descoberta, a única conclusão que quase sempre acontece é essa. É verdade, rapaz, nós não estamos preparados. Nós vamos deixar esse negócio para depois. É uma situação em que o pastor não faz nada, o pastor nem pensou e já é ocupado. Já é ocupado. De repente, dentro da igreja, aparece um irmão que olha para a Bíblia, vê lá, tem que evangelizar o mundo inteiro, a responsabilidade é nossa e tal. Rapaz, então eu vou cumprir essa responsabilidade. Eu vou juntar aqui um grupo de irmãos, vou prepará-los aqui para nós fazer a obra do Senhor e tal. Aí a regimenta, faz muitas promessas, monta um grupo cristão, um grupo de jovens ou de senhoras, conforme o caso, os critérios estabelecem. Quando já está tudo reunidos, essas ideias, aí chega a hora em que entra a figura do pastor. Pastor, nós queremos evangelizar, não vamos evangelizar o bairro tal, não vamos evangelizar a cidade toda. Aí nós precisamos do Senhor. Aí começa a lista interminável de exigência que o pastor não vai poder atender. Aí de quem é a culpa dos irmãos não evangelizar? Do pastor. Pobre do pastor não fez nada, nem teve chance nenhuma. Mas o culpado é ele, porque a igreja não vai evangelizar. Irmãos, não é que crente, num dado momento, se prepara e vira evangelista, e vira missionário. Não é assim. Na hora que, eu vou continuar usando essa linguagem de maranhense, né? Na hora que a gente vira crente, vira testemunha de Jesus. Jesus não disse assim, olha, vocês serão minhas testemunhas quando tiverem folhetos. Vocês serão minhas testemunhas quando tiverem uma aparelhagem de som. Vocês serão minhas testemunhas quando a igreja der um salário para vocês pregarem. Não, quem é crente é testemunha de Jesus. Se nós não estamos fazendo, é por negligência. Por negligência. Os melhores evangelistas naturalmente são os novos